Pessoal, boa noite. Retomando aí os nossos vídeos aqui no canal Brasil em Ruínas. Eu venho trazer para vocês aí algumas informações aí, algumas análises aí a respeito de economia, medidas aí do governo. Então vamos iniciar aqui nesse vídeo aí falando sobre a última coleta aí de dados aí a respeito de desemprego. Tá? Vou trazer aqui uma matéria da CNN. Tá? Então vamos lá, a taxa de desemprego no Brasil cai a 9,3 em 2022, menor patamar desde 2015, segundo o IBGE. A taxa média de desemprego no Brasil em 2022 caiu a 9,3, uma retração de 3,9 pontos percentuais frente a 2021, logo depois da pandemia, né? Quando marcou 13,2, informou o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Saiu hoje esse dado, tá? Então, o desemprego vinha numa decrescente aqui no Brasil, tá? Então, todo o trabalho ali de reformas, de atração de investimento, né? Medidas ali de liberdade econômica, responsabilidade fiscal, controle de gastos, tudo isso aí trouxe aí um crescimento para o país, né? Exemplo, ano passado o nosso PIB cresceu 2,9%, algumas instituições chegaram a dizer 3%, mas foi em torno de 2,9% a 3%. Crescemos mais que a China, por exemplo. E isso gera emprego, obviamente. A economia crescendo, obviamente que vai gerar emprego. É o melhor programa de renda que existe, é esse. Tá? Então, esse dado aqui é referente ao mês de dezembro de 2022. O levantamento, a pesquisa da PNAD contínua saiu hoje. Desemprego caiu a 7,9%, tá? No mês de dezembro de 2022. 7,9%. Tá? Agora, após essa notícia aí, eu quero alertar vocês a respeito de uma preocupação a partir de agora, porque agora nós estamos em outra realidade, né? Então observem aqui essa matéria da Infomoney. No título dela aqui começa, né, reflexo da economia esfriando. Analistas observam contínua perda de fôlego do mercado de trabalho e projetam piora em 2023. Dado dessazonalizado de dezembro aponta para uma taxa mensal de desocupação de 8,5%, ante 8,3% em novembro, destacam especialistas. Ou seja, fazendo ali a compensação devido à sazonalidade, tem meses que a economia é mais aquecida e tem uma geração de emprego maior. Tem meses que é mais fria, então você precisa fazer essa compensação. Nesse dado aqui, nesse estudo aqui, eles já fizeram essa compensação, e aí nós tivemos, na verdade, já o início de uma desaceleração na geração de emprego. Já perdendo o embalo e já começando a entrar numa tendência de geração de aumento de desemprego. O que é isso aí? Isso aí significa uma série de fatores, óbvio, né? O mundo está prestes a entrar, né, numa crise financeira, tem alta de preço no mundo todo. Para quem acha que o problema de inflação é só aqui no Brasil, está muito enganado. Na verdade, o Brasil fez um combate à inflação aí exemplar. Nós tivemos pela primeira vez aí inflação abaixo de países de economia extremamente desenvolvida. Tivemos inflação abaixo dos Estados Unidos, Alemanha, né, a zona do euro, enfim. Então o problema inflacionário foi no mundo todo e agora está causando uma desaceleração. A gente vê essas ondas de desemprego e é tudo reflexo da conjuntura econômica global, que não é das melhores. O mundo está entrando numa desaceleração. Mas isso tende a piorar, com os discursos, as medidas que esse governo vem tomando, vem propondo. Tá? Então, primeiramente, os discursos do presidente da República são os piores possíveis. Tá?
aquele discurso antigo dele, de luta de classe, colocando o pobre contra o rico, né, como se o rico fosse um vilão e estivesse só explorando o pobre, né, discurso do século passado, discurso já, né, obsoleto, mas o camarada persiste nisso, um discurso de governo extremista e totalitário, uma coisa que já era para ter sido superada, não, ainda continua com essa conversa, enfim. Medidas extremamente populistas, não faz o papel dele, cortar gastos, responsabilidade fiscal, já entra aumentando gastos, não propõe nenhuma medida, né, de um plano de governo, só se fala em aumentar tributo, né? Só se fala em aumentar tributo. Então, os seus ministros todos também batendo cabeça e falando muita bobagem, né? Não se fala nada até agora em reforma, em avanço, estão querendo desfazer vários avanços que tiveram nesses últimos 6 anos, lei das estatais, PEC do teto de gastos, né? Já cogitaram até em falar aí, criticar aí a reforma da Previdência, revogar vários artigos ali da reforma trabalhista, ou seja, isso vai causar espanto ao investidor, espanto ao mercado. É o que está acontecendo. O mercado está esboçando a reação. Já começou a parar já começamos a ter redução de entrada de dinheiro no Brasil. Já começamos a ter empresas com maior dificuldade de captar dinheiro para manter suas operações ou para expandir. Então já temos várias empresas aí atrofiando, fechando unidades. Centauro, loja Renner vai começar a fechar também, Tok-Stock, as lojas americanas, né, tá praticamente quebrado, várias outras, Marisa, várias outras que estão vindo por aí, né? Então, num momento extremamente difícil, o camarada só sabe atacar, só sabe falar mal do Banco Central, que fez um trabalho exemplar, fica botando pressão para revogar a autonomia do Banco Central. Então, tudo isso aí, pessoal, causa o quê? Né? Se vocês olharem os indicadores de índice de confiança da indústria, por exemplo, ele está no patamar, no auge da pandemia. Patamar baixo. Ou seja, um momento ali onde o mundo passava por uma crise muito forte. Como está o nosso índice de confiança da indústria hoje. O índice de confiança do comércio está baixíssimo. O índice de confiança do empresário, baixo também. Por quê? Porque ninguém está colocando confiança nesse governo. Esse governo está perdido e está com uma mentalidade, com viés de repetir as mesmas coisas que a Dilma fez, que foi um desastre. No governo da Dilma nós tivemos a maior crise da história do Brasil. Pesquisem. 7% de recessão em 2 anos. 6 milhões de postos de trabalho foram perdidos. Inflação altíssima, juro altíssimo. Né? Uma série e só não foi pior porque ela sofreu impeachment. Não deu mais tempo dela fazer mais merda. Tá? E o viés político, as propostas desse governo é exatamente o que a Dilma fez, ou pior. Então, o resultado está aí, ó. Geração de emprego já desacelerando e nós vamos começar a entrar aí num momento um reflexo disso aí, quando você começa a ter perda de postos de trabalho, ou seja, aumento do desemprego, tá? Você começa a ter maior disponibilidade, maior oferta de mão de obra no mercado. E aí qual é o reflexo disso na prática? O reflexo é que as pessoas começam a aceitar qualquer emprego ou qualquer salário, e a faixa de salário começa a cair, independente de salário mínimo, isso é coisa de mercado. O salário mínimo é o piso, é o mínimo. Mas muitas pessoas ganham o seu salário mínimo, mas, por exemplo, o vendedor ganha um bônus, ganha uma comissão. Então, a partir do momento que você começa a ter maior desemprego, o próprio empresário ele começa a oferecer, até porque a economia está desacelerando, ele não tem condição de dar um bônus melhorado. Ele começa a reduzir nesses bônus aí, que estão fora do salário mínimo. Quem é vendedor, quem trabalha na iniciativa privada sabe disso. Então, o camarada
camarada ganha ali aumento de R$18 no salário mínimo, perde 500 quando a economia está ruim. Vocês sabem disso. Quem trabalha na iniciativa privada, que é a maioria dos brasileiros, tá? Eles lembram muito bem de como foi na época da Dilma. Horrível. Horrível. Tá? Então é preocupante isso aí. Não é narrativa. Quem gosta muito de narrativa é o PT. Ficam criando um monte de narrativa, um monte de informação falsa para deturpar. Ah, fala que impeachment é golpe, foi golpe, fala isso e aquilo, um monte de mentira. Mas a verdade é isso aqui, ó, estudos feitos por analistas. O Brasil está esfriando a sua economia. Nós vamos ter aumento de desemprego. Ponto. Tá? Não adianta o camarada ficar querendo defender o indefensável. Aí o camarada passa a entrar na situação de o quê? Gado. Gado. Fica defendendo algo que está errado. Não tem defesa, meu amigo. Você está sendo prejudicado. Ah, mas o outro governo, isso aqui, o outro governo passou. O outro governo já era, não tem mais influência. Agora, o governo atual é esse. Cobre. Olha a quantidade de coisa que ele prometeu. Prometeu isentar quem ganhava até R$5.000 no imposto de renda. Não vai isentar, e ele sabia disso. É impossível, o camarada vai ter uma redução de tributação. Ah, mas nós vamos tributar do rico. Não funciona assim. Você vai ter uma fuga de capital absurda. Você vai causar um problema gravíssimo para o seu país. Não é assim que funciona. Não se faz as coisas à força. O último presidente que tentou fazer uma coisa à força, segurar a poupança de todo mundo, vocês lembram o que aconteceu? Rodou o Collor, impeachment. Não funciona. Esse pessoal engana o povão com populismo, com falsa promessa de campanha. É isso, eles foram enganados. Salário mínimo R$18, não dá pra nada. Não dá pra nada. Tá? É muito triste estar falando isso aqui, mas é a realidade. Vamos para outro assunto aqui. Só para vocês terem noção, a dívida bruta do governo geral ficou em 73,1%, tá? Em janeiro. Em dezembro ela fechou em 73,4%. Né? Obviamente que ela vai ainda com o reflexo da última administração, ela tem uma inércia ainda. Só que a partir de agora a projeção é de aumentar. Por quê? Aumento de gastos do governo, PEC do rombo, né? Isso tudo vai, vocês vão ver, quando fechar o 2026, vai estar em mais de 80%. Só para vocês terem uma ideia aqui, pesquisem, tá? Esse último governo pegou o país com 76% de dívida PIB. 76% de dívida PIB. E aí ele veio ali, no primeiro ano, respeitou o teto de gastos, caiu um pouquinho para 75%, depois veio a pandemia. Na pandemia, o Congresso autoriza o governo a furar o teto de gastos, porque ele tem que tomar uma série de medidas ali emergenciais. E aí o governo gastou quase 1 trilhão. A dívida PIB foi para quase 100%. Depois disso, o governo ainda conseguiu realizar uma queda abrupta e entregar com 73%. Esse governo agora vai entregar ela acima de 80%, quase 100% de novo. O que significa isso aí? Quais são os impactos? Só para vocês terem ideia, quando o PT assumiu, ele pegou do Fernando Henrique uma dívida PIB em torno de 40%. Tá? Entre 40% e 50%. A Dilma entregou para o Temer com mais de 80%. Quase dobrou. O que acontece isso aí? Primeiro, você provoca no país, essa dívida tem uns juros para pagar. Esses juros não entram na conta do superávit primário. É por fora. O governo ele já tem tudo que ele arrecada, ele já gasta tudo, não sobra nada. Vocês já ouviram falar em déficit primário? O governo está 10, 11, 12 anos fechando em déficit, ou seja, ainda falta. Falta 30, 40, 50 bi, com a Dilma faltava muito mais. Além disso, ainda tem os juros dessa dívida aí. Quando você tem um aumento de dívida, você tem que emitir muita dívida para pagar as despesas. O governo não pode dar calote em ninguém. Ele aumenta a emissão de títulos, ele vai provocar um aumento de oferta monetária no mercado, vai ter alta inflacionária, vai ter alta de inflação. E aí o que acontece?
os juros aumentam ainda mais e essa dívida vai virando uma bola de neve. E aí o investidor que compra o título do governo, ele vê que o governo fica cada vez mais com um risco maior. Ele cada vez mais vai querer um juro mais alto, vira uma bola de neve que é muito perigoso. Onde que o pessoal mais pobre vai sofrer com isso? Com a alta dos preços, inflação. Vai perder poder de compra. Aquilo que você comprava, por exemplo, com o seu salário, hoje, daqui a um ano, você já não compra mais. Você vai comprar 10, 15% a menos. E você vai perdendo. Você vai perdendo a sua capacidade de comprar. Né? O governo vai perdendo toda a sua capacidade de investir. De investir em educação e infraestrutura, né, para atrair mais investimento ainda, ou seja, fica mais difícil de gerar emprego e fica cada vez mais pessoas dependentes do governo. É insustentável. Tá? Então, podem acompanhar isso aqui. Ó. Vocês vão ver como é que vai estar no final de 2026. Dívida PIB só crescendo. Isso aqui, ó, pegou com quase 80%, teve uma pandemia no meio do caminho, ainda entregou com menos. Pode esquecer isso aí. As projeções são de alta. Tá ok? Agora, para finalizar aí a respeito do aumento de combustível. Então, vamos lá. O governo, ele está aumentando os gastos. Fez um monte de ministério. Não é só o fato dele ter aumentado o número de ministérios, não, pessoal. Com o aumento do número de ministérios, ele está inchando o Estado novamente. Veio uma porção de cargo comissionado. E aumento para parlamentar, aumento para ministro, aumento para ele mesmo. E gasta aqui, gasta ali, manda dinheiro para a Argentina, para a Venezuela, dá dinheiro para artista e vai só gastando. Só que ele tem que pagar. Ele tem que pagar. E a arrecadação não vai ser suficiente. Aí o que ele tem que fazer? Ele tem dois caminhos. Ou ele mantém o corte de tributos, mas para isso ele tem que cortar gastos. Ou ele mantém os seus gastos e tem que aumentar tributo. Então ele fez essa escolha. Ele precisa cumprir um teto de gastos, senão ele incorre no crime de responsabilidade fiscal passível de impeachment. Então o que acontece? Ele escolheu por retomar a cobrança dos impostos e o povo vai pagar a gasolina mais cara. É a escolha dele, ele tem poder para isso. Mas está prejudicando todo aquele pessoal. E não é só rico que anda de carro, não. A maioria dos brasileiros tem um carrinho ou uma motinha que vai pagar a gasolina mais cara. Quem não tem carro nem moto vai sofrer também. Por quê? Porque toda a logística de distribuição de alimento, por exemplo, é feita por veículo, que vai ter aumento no combustível, vai aumentar o custo do frete. E aí esse pessoal vai sentir na pele também. No Brasil, o que mais puxa o preço das coisas são os combustíveis. Tá? Então ele fez essa escolha, mas tudo bem, ele tinha que fazer. Ele preferiu gastar mais e aumentar os tributos. Agora, qual é a responsabilidade disso aí? Daria para o governo manter os tributos como estavam? Por exemplo, ano passado foi quase o ano todo com esse corte de tributo em cima do combustível e o governo cumpriu o teto de gastos. Por quê? Porque ele era comedido em outras áreas. Ele dava menos dinheiro para artista, né? Ele tinha um Estado, uma administração pública mais enxuta, não deu aumento para parlamentares, enfim, uma série de coisas. Aí ele conseguiu botar a gasolina uma das mais baixas do mundo, uma das mais baratas do mundo. E fez com que a gente teve uma queda de preço generalizada também em tudo. Tá? O que acontece? A grande responsabilidade disso tudo, da gente ter uma gasolina cara aqui no Brasil, é o seguinte. Vejam aqui nessa matéria. Ó, o governo vai voltar a cobrar o tributo. E aí a gasolina e o álcool vão subir de preço. Mas o que ele vai fazer então? Ele vai passar parte desse custo para a Petrobras. A Petrobras vai ter que reduzir o preço da gasolina e do diesel para o combustível não ficar tão caro. Ou seja, alguém vai ficar com esse prejuízo. A Dilma fez isso. Novamente o PT vai botar a conta na Petrobras.
que vai causar um prejuízo bilionário para a Petrobras. Por que ela vai ficar... A Petrobras, o que acontece no Brasil é o seguinte, as refinarias, a Petrobras tem uma porção de refinaria, tá? A quantidade de petróleo que tem no Brasil, que a Petrobras extrai, é suficiente para o mercado nosso todo. O problema é que as refinarias da Petrobras, elas não refinam 100% do petróleo. Uma parte a gente tem que importar, tem que vir de fora, e é a parte mais cara. Quando você importa alguma coisa, uma commodity, que é o petróleo, você paga em dólar e paga também o preço da commodity, que é o barril petróleo. Então a gente fica dependente do preço externo e do preço em dólar. É por isso que a Petrobras... Aí a Petrobras, se o dólar estiver alto e o barril petróleo estiver alto, a Petrobras ela compra caro lá e tem que vender barato aqui. Ela vai absorvendo esse prejuízo. A Dilma fez isso. O prejuízo que ela provocou na Petrobras foi muito maior do que o próprio problema de corrupção na Petrobras. Foi muito maior o prejuízo. A Petrobras sofreu ação judicial lá nos Estados Unidos, porque tem investidor americano que Petrobras, boa parte dele é aberta. As pessoas compram ações. Muito investidor americano compra a ação da Petrobras e tomou prejuízo. A ação da Petrobras na época era 30 e poucos reais, caiu para 5, 6 reais. O pessoal tomou um puta de um prejuízo. E aí acionaram a justiça americana, a Petrobras teve que pagar uma indenização bilionária para os investidores lá. Porque lá as coisas funcionam, né? Então o que acontece? Vai acontecer isso aí de novo. Qual seria o certo então? Para o povo não pagar uma gasolina tão cara, já que a gente tem o petróleo aqui. Para a Petrobras não ficar com esse prejuízo e correr o risco de quebrar, como praticamente quebrou com a Dilma, qual seria o certo? Seria o governo, a Petrobras, investir na atualização, na modernização das suas refinarias. Ao invés de, por exemplo, na época da Dilma, comprar uma refinaria enferrujada lá em Passadina, pagar 100 bilhões numa refinaria que era para ter custado 10 e ela não trabalha 100% do seu potencial, a refinaria Abreu e Lima, lá em Pernambuco. Uma série de outras obras que não foram terminadas. Né? E com isso eles ficaram 14 anos no PT e nada fizeram. Ainda quase quebraram a Petrobras. Não conseguiram realmente modernizar as nossas refinarias para a gente não ficar dependente do preço lá de fora. Aí eu te pergunto, vocês acham que eles vão conseguir agora investir nas refinarias aqui? Privatização esquece. Esse pessoal é contra a privatização. Eles querem o máximo de coisa na mão do Estado para eles colocarem lá os companheiros deles. Pessoal lá para mamar na teta. Inclusive, tem 3 ou 4 ministros, eu não sei, que já colocou em cargos aí do TCU as esposas, cargo vitalício, 35 mil reais. Nepotismo descarado. Então é assim que eles agem, é assim que eles fazem. Né? Então o que acontece? Vocês acham que eles vão conseguir investir alguma coisa em refinaria? A Petrobras vai ficar sem dinheiro para investir, porque eles vão, para poder mascarar o preço do combustível, eles vão repassar esse prejuízo para a Petrobras e vão empurrar o problema mais 4 anos para frente, como sempre fizeram. Não resolvem nada, só empurram o problema para frente. Esse é o governo do PT. Um governo que só gera problemas, não resolve nada. O governo que entregou o país. Não tinha crise no mundo. No governo da Dilma, o mundo não estava em crise. A crise que a Dilma provocou foi a maior crise da história do Brasil, foi uma crise doméstica. Foi pior do que a crise da pandemia. Só para vocês terem ideia, na pandemia, a recessão, aqui no caso do Brasil, em 2020, por causa dos lockdowns, foi em torno de 4% de queda no PIB. Aí no ano seguinte, cresceu 5%, ou seja, recuperou os 4%, ainda ficou com saldo de 1%. Na Dilma foram, em 2 anos, 7% de queda do PIB. Levando em conta que a população ainda cresceu nesse período, de 2% a 3%, o povo ficou mais ou menos, em termos de renda per capita, mais ou menos 10% de queda, ou seja, o povo ficou 10% mais pobre, fora os empregos que foram perdidos.
Esse foi o legado do PT. E é isso que eles vão fazer de novo com essa gestão aí, que é exatamente igual a da Dilma. Tá? A única pessoa ali que ainda está com umas ideias ainda, tem uns economistas bons ali, razoavelmente bons ali, que estão com ideias boas, e o Haddad tem respeitado isso, sabe o valor do mercado, sabe a força do mercado, e ele tem tentado fazer o certo. É o único ali do governo que está tendo o mínimo de coerência. Sabe o que vai acontecer com ele, pessoal? Ele vai rodar. Ele vai rodar, ele não vai durar. Ou ele retrai e começa a botar o rabinho entre as pernas e fazer tudo que o Lula mandar, ou eles vão tirar ele e botar em um outro ministério irrelevante. É isso. O Brasil como um todo vai perder. Vai perder. Teremos 4 anos difíceis aí. Eu peço a Deus que o Lula sofra um impeachment e não fique muito tempo, porque essa gestão dele, 2 meses, 2 meses não, mais porque na transição eles já estavam já com várias medidas ali, vários discursos. Então, assim, já era previsível. Quem tinha alguma ainda resto de esperança que ele ia ser igual o Lula lá de 2004, é porque não assistiu nenhum discurso dele. Quem assistiu algum discurso dele já projetava que ele seria uma Dilma ou até pior. Ele está sendo pior. Cobrem, conversem com aqueles seus parentes que não são radicais, que não são... Não perca seu tempo com petista radical. Esse pessoal hoje é minoria. Conversem com pessoas assim, coerentes, pessoas que não são extremistas, mas que também não gostaram do governo do Bolsonaro e resolveram votar no Lula, ou não votaram. Mostre para essas pessoas, compartilhe esse vídeo aí com eles, fala, olha só, cara, não tá legal, não tá sendo bom. Quando a gente tiver uma outra oportunidade de escolher outra pessoa, vamos escolher outra pessoa. Nós teremos ótimas opções aí pela frente. Né? Nós temos aí um governo que está dando um show lá em São Paulo, por exemplo, o Tarcísio. Nós temos aí um governador de Minas Gerais, o Zema, que deu um banho na primeira gestão, foi reeleito com 60% de voto em primeiro turno, pegou o estado de Minas quebrado e recuperou o estado de Minas. Né? Acompanhem esses camaradas aí. Vocês vão ver que o Brasil tem jeito. Não percam as esperanças. Agora, a gente não pode ficar preso no passado com esse retrocesso desse PT, com um presidente obsoleto, não aproveitou todo esse tempo que ficou fora para se atualizar, para estudar, não tem noção nenhuma do cenário mundial, econômico, político. Na cabeça dele, a Argentina prosperou ano passado, na cabeça dele, a Nicarágua é democracia, a Venezuela é democracia. Na cabeça dele, ele vai resolver o problema da guerra na Ucrânia com conversa de boteco. Esse é o presidente do seu país. Não dá, né, gente? Não dá para apoiar um camarada desse. Eu queria muito apoiar ele, queria muito que ele entrasse fazendo certo, mas não dá. Tá ok, pessoal? Peço que vocês, se tiverem gostado, aí, curta, compartilhe o vídeo. E até o próximo. Obrigado por terem assistido até o final. Até o próximo vídeo. Boa noite.